Você já nasceu pela segunda vez? Se você não nasceu pela segunda vez, eu digo a você, você precisa nascer de novo. Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Creio, Logo Sei. Hoje é domingo e nós vamos de estudo bíblico. Vamos falar sobre o maravilhoso novo nascimento. Antes da gente continuar, eu peço a você, por favor, que se você não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, que você ative o sininho para receber as notificações, que você curta e compartilhe esse vídeo se você gostou, se você quiser, se você for abençoado, e que você nos dê um oi lá no Instagram e no Facebook. Muito obrigada! Vamos começar a nossa jornada pelo novo nascimento? O novo nascimento é descrito por Jesus. Jesus está numa conversa com Nicodemos, um homem da lei, um judeu piedoso, religioso, estudioso, né? Um doutor da lei. E ele está vendo tudo que Jesus está fazendo em Israel, né? Na Galileia, em Jerusalém, e que isso não estava agradando nada aos sacerdotes, a maioria dos doutores da lei como ele, mas ele enxerga que existe algo diferente em Jesus, que Jesus não é como os outros candidatos a Messias que apareciam por lá, né? Ele enxerga que Jesus é verdadeiro. E aí ele, disfarçado, vai até Jesus na calada da noite para fazer perguntas, né, para o Senhor. E aí é aí que o Senhor nos ensina sobre o novo nascimento. Isso está em João capítulo 3. Mas antes da gente falar sobre o novo nascimento, vamos falar sobre o primeiro nascimento, né? Na verdade, o Senhor Deus nos criou no sexto dia da criação, né? A criação estava lá sendo feita, organizada por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Teve os luminares, a separação das águas, a terra seca aparecendo, os animais, a flora, a fauna, e no sexto dia Deus cria a maior de todas as criações, o homem. Isso está lá em Gênesis 1, 26 a 27. Vamos ler? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então aqui nós vemos que Deus criou o homem diferente dos outros demais animais, dos outros animais. Por quê? Porque ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem foi a única criatura que Deus criou como ele, a sua imagem e semelhança. Os animais foram criados, mas somente o homem foi dessa forma, a imagem e semelhança de Deus. E o que difere? O que seria essa imagem e semelhança de Deus? Seria a parte imaterial do homem, né? O homem tem a parte material, que é o seu corpo, mas tem também uma alma e um espírito. E nós sabemos que Deus é espírito, como nós podemos ler lá em João 4, 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nós vemos aqui qual foi a imagem e semelhança que Deus colocou em nós. O que nós temos de semelhança, de imagem de Deus? E é o Espírito. Deus é Espírito e nós também possuímos um Espírito. Só o homem tem Espírito. Nenhum outro animal, nenhum outro ser criado, né, aqui na Terra tem Espírito, né? E é lá dentro do espírito do homem que o Espírito Santo habita, lá no novo nascimento que nós vamos ver. Então, é ali que Deus se conecta conosco, né? Quando nós nascemos de novo e nos tornamos um templo
do próprio Deus, Deus está habitando ali, junto do nosso espírito, está conectado com o nosso espírito, está testificando com o nosso espírito que nós nos tornamos filhos de Deus. Então, nessa hora, realmente a nossa ligação, a nossa conexão, a nossa comunhão com Deus se torna plena, que acontece lá no novo nascimento. Mas com o Espírito todos nós nascemos. Todos os homens que vêm à Terra nascem com corpo, alma e espírito, né? Existe até um outro versículo que diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu, né? No hebraico, inclusive, a palavra para espírito é ruach, que é realmente um sopro, né? E é realmente o que designa o espírito que Deus coloca em nós. É esse sopro de vida, né? Existe uma ligação entre o sopro de vida e o Espírito, né? E Jesus vai falar isso no que nós vamos ler lá sobre o novo nascimento, que o Espírito sopra, né? O vento sopra para onde quer e assim também é quem é nascido do Espírito. Então a gente vê realmente ligações entre o fôlego de vida e o Espírito. É evidente, né, que o espírito não está nisso, né, simplesmente nesse respirar, porque os animais também respiram. Mas existe uma ligação, sim, entre esse conceito, né, do fôlego de vida que Deus sopra e do espírito, tanto o nosso espírito como o espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo do próprio Deus, que habita em nós assim que nós nascemos pela segunda vez. Aqui também temos algumas características que nos mostram também por que somos a imagem e semelhança de Deus, além de possuirmos um espírito, como o próprio Deus é espírito. Por exemplo, mentalmente, nós temos essa imagem e semelhança de Deus, porque nós somos racionais, nós temos poder de decisão e poder de escolha. E foi exatamente assim que houve a queda do homem, né? Deus deixou duas árvores no meio do jardim, a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal, e disse: somente desta, do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer. E eles escolheram, né? Eles tomaram uma decisão de desobedecer a Deus. Então, nós nascemos com essa capacidade racional de pensar, de idealizar, imaginar e também de tomar decisões, de escolhas. Outra característica que mostra a nossa imagem e semelhança de Deus é moral, né? Nós nascemos inocentes, apesar de nascermos em pecado, porque a própria palavra de Deus diz, né, que nós nascemos em pecado, nós nascemos inocentes, né? O bebezinho é um ser inocente, né? Como a gente costuma, né, falar, é um anjinho de maneira carinhosa. Isso é um reflexo da santidade de Deus, né? E além disso, a palavra também diz que nós já temos a lei de Deus no nosso coração. Então, assim, ainda que uma pessoa não conheça a Deus, nunca tenha ouvido falar de Deus, ela já tem no seu coração, né, a moral de Deus, o que é certo e o que é errado, a ética de Deus. Todos nós nascemos com a lei de Deus no coração. E nós podemos ver isso em Romanos 2, 14 e 15. Vamos lá? De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os seus pensamentos e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então aqui está mostrando na palavra de Deus que todo mundo nasce com a lei no seu coração, né? Por isso que tem gente que fala assim, antes dos 10 mandamentos existia o Código de Hammurabi, era um código de leis lá também da região do Oriente Médio ali, né? Do Antigo Oriente. É óbvio, a lei de Deus nasce gravada nos corações das pessoas. Então já se sabe, já se tem realmente a noção do que é certo e do que é errado. Então essa é mais uma característica que mostra que nós
somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E outra característica que a gente pode citar é a social. Nós somos criados para viver em comunhão. Fomos criados para viver em família, né? Viver em comunidade, né? Viver em comunhão, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é verdade? Então, aqui algumas características que mostram onde somos a imagem e semelhança do nosso Deus, ok? Então, agora vamos falar sobre o novo nascimento. Jesus ensinou sobre o novo nascimento, como nós já comentamos em João 3. E nós vamos ler dos versículos 3 ao 8. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aleluia! Maravilhosa palavra de Deus, o Senhor Jesus dizendo que para termos acesso a Deus, para voltarmos à religação com Deus, à comunhão com Deus que se tinha lá antes da queda, é preciso nascer de novo, nascer pela segunda vez. Nós nascemos uma vez, né? Nós somos formados, gerados no ventre das nossas mães, viemos a esse mundo, chegamos a esse mundo, mas para ter uma legítima, uma verdadeira comunhão com Deus, a partir que a razão começa a entrar, né? A criança é inocente, a criança é inocente diante de Deus, mas a partir de uma determinada idade, onde a gente já começa a ter a razão e a consciência do que é certo, do que é errado, estamos separados do Senhor. E para voltarmos a termos essa comunhão com o Deus Criador, com o Deus que nos criou e nos formou, nós precisamos nascer pela segunda vez. E isso é como? É recebendo a Cristo, né? Entregando a vida a Cristo, se arrependendo dos nossos pecados, ou melhor, nos arrependendo dos nossos pecados, abandonando as velhas práticas, né? E entregando toda a nossa vida, todas as esferas da nossa vida, corpo, alma, espírito, da hora que acordamos, da hora que dormimos, todos os caminhos que tomamos aos cuidados do Senhor Deus, nosso Criador, que agora então passou a ser o nosso Pai, nos adota quando nascemos de novo. Amém? Então vamos ver agora algumas semelhanças entre o primeiro nascimento nosso e o segundo nascimento. Uma que a gente pode ver é na hora mesmo do nascimento. O bebê na barriga da mãe, no ventre da mãe, ele está flutuando, ele está dentro da água, né? Ali ele está coberto pelo líquido amniótico, guardado no útero da sua mãe, por aquela placenta, né? E ele flutua ali dentro. E aí a hora que ele sai para fora, ele sai da água. E aí nós podemos ver essa mesma semelhança quando nós nascemos de novo e partimos para o batismo. Nós entregamos a vida a Cristo, nos arrependemos, entendemos que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados e nós queremos fazer a mesma coisa que ele, morrer para o mundo e ressuscitar para uma nova vida em Deus, crucificar a velha natureza na cruz do Calvário, na cruz de Cristo e ressuscitar para uma nova vida em Deus. E de que forma nós fazemos isso publicamente? Através do batismo. Então a pessoa simbolicamente ela deita na água, né? Na maioria das igrejas evangélicas, né, que é o batismo por imersão. Existem igrejas evangélicas e católicas que fazem por aspersão, mas eu entendo que a por imersão
acaba entendendo melhor isso, né? Não vou aqui discutir batismo por imersão e por aspersão, mas eu entendo que por imersão, que é o corpo entrar na água, acaba entendendo melhor a situação, porque Jesus foi assim, né? Porque fala que ele entrou na água do Jordão para ser batizado. Os judeus já sempre tiveram esse ritual, né? Que eles chamam de mikveh, que é entrar dentro de uma piscina para se purificar. O pessoal, o povo do Egito, perdão, o povo de Israel passando pelo meio do Mar Vermelho foi um batismo, né? A própria Bíblia diz isso, Paulo diz isso, que foi um batismo porque havia água em cima, a nuvem, águas dos dois lados, e eles passaram no meio do mar. Então eu entendo dessa forma, né? Mas não vamos discutir aqui, né? O batismo sendo uma profissão de fé, uma confissão pública de fé, né? Glórias a Deus por isso. Mas aí no batismo por imersão, a pessoa também sai da água, ela deita como se ela estivesse sendo sepultada para o mundo e levanta como se estivesse ressurgindo para uma nova vida em Cristo. E ela sai da água, assim como o bebê quando sai da barriga da mãe, sai da água, não é verdade? Outra característica interessante que nós podemos ver, né, de semelhança entre o primeiro e o segundo nascimento é assim, o bebê tem um corpinho imaturo. O bebê precisa de uma dieta muito restritiva, muito diferente da dieta de um adulto. Um bebê só pode tomar o leitinho ali de preferência da sua mãe, né? Que ali vai lhe passar anticorpos, vai lhe dar força, vai lhe proteger de diversas doenças no futuro, né? E assim também é aquele que é nascido de Deus de novinho, o bebê espiritual. Ele precisa de leite espiritual, né? A gente não pode uma pessoa que acabou de se converter, de se entregar ao Senhor Jesus e já ir sair partindo para falar de escatologia, de, de teologia sistemática, né? Porque a pessoa não vai entender, ela precisa começar lá do comecinho. A gente fala, né, para alguém assim, quando a pessoa tá buscando a Deus, tá aprendendo de Deus, ou acabou de se converter, a gente fala, comece por ler João. Leia o Evangelho de João, leia a primeira carta de João, aí depois você vai lá para os outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, vai devagar. Não dá para ir lá para o Antigo Testamento, querido, e ver tudo aquilo que aconteceu, né? Como Deus agia, a forma como Deus agia no Antigo Testamento. Claro que tudo é uma sombra de Cristo, do que viria a ser, mas o novo convertido não entende isso ainda, né? Então, lógico que Deus pode sim lhe revelar, lhe trazer luz sobre qualquer parte da palavra, mas o ideal é começar lá pelo leitinho espiritual, né? A comida, que é a palavra de Deus, que ela seja gradual, devagar, né? Primeiro o mais light, para depois a pessoa partir para as feijoadas, né? Espirituais. Isso faz com que vá caminhando, né, para a maturidade. Também nós podemos ver que o corpo do bebê, né? O bebê nasce molinho, pequenininho, nem a cabecinha consegue, né, ficar quietinha, paradinha. E aí aos poucos a coluna vai ficando reta, ele consegue sentar, depois de um tempo ele começa a engatinhar e depois ele vai começar a andar. E ainda para andar, né, cai, levanta, anda torto, até que lá com uns 2 aninhos, 1 ano e pouquinho, 2 aninhos, já começa a andar direito. E a mesma coisa é o que é nascido de Deus, o segundo nascimento, né? Para isso existe um discipulado. As pessoas precisam ser discipuladas, precisam entender, aprender a vida cristã, como vai ser o dia a dia delas, né? O que Jesus ensinou, como Jesus orientou que nós vivêssemos a partir dali, né? Dali em diante, o que a Bíblia diz sobre as diversas esferas da nossa vida, seja trabalho, relacionamentos, relacionamentos de todos os tipos, né?
tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia está na palavra de Deus, e é necessário um discipulado com esse novo nascido, né? Com uma pessoa, quando nós nascemos de novo, é muito importante. Quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo e não passa por um discipulado, é perigoso que a fé não se fortaleça, que fique como naquela parábola, né? Que a semente cai numa terra que na hora é muito bom e depois vem as dificuldades e o vento carrega, leva embora, né? Então é muito importante esse discipulado, que é exatamente, né? É muito parecido com o que acontece com o bebezinho. Ele vai aos poucos aprendendo a ficar retinho, sentar, a engatinhar, a andar, e assim também nós vamos aprendendo aos poucos a andar com Cristo, devagar e sempre, mas aprendendo, né? O nosso dia a dia cristão, a vida cristã diária, não é verdade? Também nós podemos ver que assim, o bebê, ele não tem outra forma de se comunicar que não seja o choro. Então ele chora e prontamente ele é atendido ali pelos pais, né? É a fome, é uma fralda que precisa ser trocada, uma dor que ele pode estar sentindo, um desconforto, um incômodo, ele rapidinho é atendido. E assim também o novo nascimento, né? Eu já vi pastores falando que se a gente parar para prestar atenção, a gente vai ver que um bebê na fé, uma pessoa recém-convertida, geralmente ela tem as orações mais prontamente atendidas do que o maduro. Por quê? Porque Deus está fortalecendo a fé daquela pessoa, então ele age mais prontamente nos pedidos, na intercessão, do que já o maduro, que está mais calejado, que precisa às vezes, né, de um espera do Senhor, porque já é um filho que já tem uma comunhão com o pai. Então, o pai lida de forma diferente. Isso é muito legal, isso é muito interessante, né? Também uma outra característica que nós vemos é o amor, né? O bebê sente ali segurança, se sente amado ali com a mãe, o cheiro da mãe, o contato com a mãe, também depois com o pai, né? E também é a mesma coisa o nosso primeiro amor com Deus. Quando nós nascemos pela segunda vez, nós estamos ali num primeiro amor com o Senhor. Né? O Senhor atende as nossas orações e nós estamos lendo, aprendendo e se maravilhando com as coisas que a gente está vendo na palavra de Deus. Uau, que Deus maravilhoso! Quanta coisa Deus fez, quanta coisa Deus vai fazer, quantas promessas para mim. E aquele primeiro amor que nos faz querer servir os outros, servir a Deus, servir a igreja local, servir a igreja no mundo, né? São muitos os desejos ali, a empolgação, né? E que com o tempo a gente acaba às vezes até esfriando nisso, que é uma coisa que a gente precisa sempre voltar, né? Voltar ao nosso primeiro amor, às primeiras obras, às primeiras práticas, o começo de tudo, lá no dia em que a gente conheceu o Senhor, se rendeu ao Senhor, se entregou realmente ao Senhor e nasceu pela segunda vez. Nunca percamos, né? Essa dependência com o nosso Deus, esse elo de pai, né? Porque assim como o bebê está ali nos braços e nos cuidados dos seus pais, assim estejamos nós sempre nos cuidados de Deus, né? Ainda que maduros espiritualmente, ainda que já comendo feijoada na Bíblia, né? Aprendendo e crescendo e conhecendo mais e mais a Deus e amadurecendo na fé, tendo a fé fortalecida, ainda assim que possamos sempre ser um bebezinho nisso, na dependência do Senhor, né? Que possamos descer todos os dias os degraus da dependência, também da humilhação e do quebrantamento, né? Dependentes do Senhor, porque quando temos consciência de que somos dependentes, totalmente dependentes do Senhor, aí, queridos, fica muito mais difícil para Satanás agir, para nossa carne agir por conta própria, para a gente se precipitar, para a gente cair em tentação, né? Tendo sempre consciência da dependência, que somos dependentes do Senhor, que nada é nosso,
que o respirar que nós temos, esse fôlego de vida não é nosso, que o nosso corpo não é nosso, que a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma são todos do Senhor, que o trabalhar das nossas mãos, a energia que a gente gasta para trabalhar é o Senhor quem dá, que o emprego que nós temos é o Senhor quem dá, que o salário que entra, que a comida que entra, que o dinheiro que entra na nossa casa é o Senhor quem dá, que a nossa família do nosso lado é o Senhor quem sustenta. Tudo é Ele, tudo vem dele e tudo nós devemos devolver a Ele. Amém? Glórias a Deus por isso. É maravilhoso ver como Deus ele tem um padrão nas coisas, né? E aí nós podemos ver isso até nessa questão do novo nascimento e do nascimento natural, que é aquele que pelo qual Deus traz todos nós a vida. É muito lindo de ver e que possamos realmente estar cada dia, né, conscientes de que somos nascidos de novo, que não devemos voltar para as velhas práticas, como um cachorro que volta à própria sujeira que ele pôs fora, né, no passado. Que assim seja na nossa vida. E você que não nasceu de novo ainda, eu te convido hoje a nascer de novo. Entregue-se ao Senhor, renda-se ao Senhor. Renda-se a Ele, abra mão do seu orgulho, da sua altivez, da sua soberba, da sua autoconfiança, da sua falta de fé, da sua incredulidade, da sua vergonha, seja lá do que for, da sua, da sua idolatria, o que quer que seja, em nome de Jesus, entregue-se ao Senhor, peça para nascer de novo, receba Cristo na sua vida, deixe que Ele conduza a sua vida daqui por diante, arrependa-se dos seus pecados, mude de vida, deixe as velhas práticas, deixe o que é errado e volte-se para o Senhor. Amém? Se você precisa de ajuda para isso, nos procure. Gostaríamos de orar com você, orientar você e que você procure uma igreja onde a palavra de Deus é pregada e somente Jesus é honrado, que não exista nenhum outro livro em pé de igualdade com a Bíblia, que não exista nenhuma outra pessoa em pé de igualdade com Jesus. Jesus seja a autoridade máxima. Faça isso, queridos, e tenha a sua vida transformada, tenha o seu nome escrito no livro da vida, tenha a sua passagem para o novo céus e nova terra para a glória de Deus garantida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Por hoje é só e eu espero que esta palavra abençoe a sua vida, edifique a sua vida e que você medite nela, que Deus fale ainda mais com você. Amanhã a gente se vê aqui de volta. Tenham todos um bom domingo. Que Deus abençoe. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor.